Em programas de sobrevivência, a resistência no inverno parece assustadora e desafiadora, mas os nativos americanos não apenas sobreviveram, eles prosperaram em meio a nevascas severas, dominando técnicas que os sobrevivencialistas modernos acham difícil de replicar. No entanto, antes de mergulhar em suas habilidades, é essencial descobrir um segredo fundamental de sua sobrevivência no inverno. Um segredo tão simples que é frequentemente esquecido. Apesar da tendência atual de reivindicar maestria na sobreposição de roupas no inverno, os nativos americanos aperfeiçoaram esse sistema séculos atrás, sem qualquer orientação de tutoriais do YouTube. Vamos nos concentrar no item-chave de seu traje de inverno: couro de veado curtido com cérebro. Sim, você leu corretamente. Eles realmente usavam cérebros de animais para curtir a pele, o que pode parecer revoltante, mas produziam couro macio que lhes permitia se manter aquecidos sem parecer uma tenda volumosa. Esta não era uma jaqueta de couro rígida comum que restringe os movimentos. A antiga pele de veado serviu como precursora das roupas esportivas modernas de alto desempenho, oferecendo resistência à água e respirabilidade. Os nativos americanos, bem à frente das marcas contemporâneas de artigos para atividades ao ar livre, aperfeiçoaram a sobreposição de camadas antes de cobrar preços exorbitantes por camadas de base técnicas individuais. A camada mais interna normalmente consistia em peles mais macias e refinadas, que absorviam o suor com eficácia, poupando os dias de inverno do desconforto de vestir um cobertor molhado feito com o próprio suor. Você pode perguntar sobre a camada intermediária. Aqui, diferentes tribos demonstraram criatividade com vários materiais, como fibra de casca de árvore desfiada, isolamento da natureza ou pele com pelos voltados para dentro. A camada mais externa era robusta e tratada, proporcionando aos ventos de inverno uma firme sugestão de recuo. Falando em vento, certas tribos adornavam seus trajes com franjas, servindo tanto a um propósito estético quanto prático: interromper as correntes de vento e derramar chuva. Longe de buscar apenas estilo, eles buscavam funcionalidade. Nos invernos mais rigorosos, guerreiros e caçadores vestiam inúmeras camadas de leggings, como um ancião das tribos das planícies certa vez informou a um dos primeiros colonos: se você ainda consegue sentir suas pernas, você ainda não vestiu leggings o suficiente. Isso só pode ser descrito como um conselho prático de moda. Ao contrário das calças de neve contemporâneas, que produzem um som amassado, essas peças em camadas se moviam silenciosamente, o que era crucial ao tentar se aproximar de uma presa sem ser detectado. Descobertas arqueológicas indicam que as roupas de inverno dos nativos americanos conseguiam se manter aquecidos em temperaturas tão baixas quanto 40 graus Fahrenheit. Notavelmente, eles conseguiam isso sem o uso de fibras sintéticas ou dispositivos de aquecimento alimentados por bateria. Notavelmente, não eram apenas as vestimentas em si que impressionavam, mas também sua manutenção. Eles reaplicavam rotineiramente impermeabilizantes usando uma mistura de gorduras animais e substâncias naturais, um repelente de água primitivo, porém eficaz e durável. Sem a necessidade de etiquetas de cuidados, eles intuitivamente sabiam como reaplicá-lo. O velho ditado "não existe mau tempo, apenas roupas ruins" foi exemplificado pelos nativos americanos. Eles viam o uso de roupas inadequadas durante o inverno não apenas como desconfortável, mas também como um desrespeito à natureza e às suas próprias habilidades de sobrevivência. Cada peça de roupa simbolizava incontáveis horas de trabalho, desde a caça do animal, passando pelo processamento da pele, até a criação da vestimenta. Não havia fast fashion envolvido aqui. Da mesma forma,
A funcionalidade era enfatizada nas roupas de inverno dos nativos americanos, muito parecidas com seu casaco de inverno favorito hoje em dia, com vários bolsos, a maioria dos quais raramente usados. Eles incorporaram bolsos e áreas de armazenamento em seus trajes, cada um servindo a uma função específica. Não havia bolsos excessivamente pequenos, adequados apenas para um chiclete. Refletindo sobre maneiras eficientes de se manter aquecido durante invernos rigorosos, fiquei impressionado com os métodos engenhosos que os nativos americanos empregavam para manter suas casas confortáveis. Minhas despesas com aquecimento no inverno quase me levaram a um ataque de pânico no ano passado. E isso me levou a questionar como os nativos americanos conseguiam se aquecer sem eletricidade. Para minha surpresa, eles demonstraram uma inteligência extraordinária na construção de casas de inverno. Enquanto eu lutava para ajustar meu termostato, eles criaram casas que não eram apenas quentes, mas também energeticamente eficientes, mantendo temperaturas acima de 15 graus Celsius, mesmo quando a temperatura externa era de 20 graus Fahrenheit. Por exemplo, as cabanas de terra das tribos das planícies funcionavam além de meras casas, serviam como fortalezas naturais, parcialmente enterradas no subsolo. Essas casas aproveitavam as propriedades isolantes da terra. Paredes grossas feitas de terra compactada, com até vários metros de espessura, sustentavam a maciça estrutura de madeira dessas habitações. Uma única cabana de terra podia acomodar várias famílias e manter o calor mesmo durante invernos rigorosos. Em contraste com as caras casas subterrâneas de hoje, os nativos americanos aperfeiçoaram esse projeto há séculos. Tribos do Nordeste desenvolveram sua solução única: casas compridas. Não eram cabanas de madeira comuns, mas enormes salões de madeira que abrigavam várias famílias, com inúmeras fogueiras ao longo do eixo central. A fumaça dessas fogueiras subia e saía pelas aberturas do telhado, mas a parte engenhosa residia no fato de que aquecia o ar à medida que subia, criando um sistema de aquecimento natural. A maior casa comprida registrada tinha 120 metros de comprimento, mais longa que um campo de futebol, e seu calor era gerado por apenas algumas fogueiras estrategicamente posicionadas. As wickiups das tribos da Grande Bacia foram feitos notáveis de engenharia. Essas habitações redondas, embora aparentemente básicas, foram engenhosamente construídas por tribos com grossas paredes de capim e casca de árvore, contendo inúmeras pequenas cavidades de ar, semelhantes ao isolamento contemporâneo, porém inteiramente orgânico. Eles posicionaram estrategicamente as entradas para evitar a direção do vento, prevenindo correntes de ar. Isso demonstra uma impressionante previsão arquitetônica. A análise de antigas casas de inverno nativas americanas revela que algumas tribos utilizavam diversas camadas de solo em suas construções, entendendo que certos solos retêm o calor com mais eficiência. Essencialmente, elas foram precursoras da ciência dos materiais. Uma escavação revelou uma casa de inverno com 3 camadas distintas de solo, cada uma com propriedades térmicas únicas. Essas moradas serviam não apenas para aquecimento, mas também como centros comunitários. Em inúmeras tribos, o inverno era a época das histórias. As famílias se reuniam nesses ambientes aconchegantes, narrando contos e transmitindo sabedoria enquanto os ventos frios sopravam lá fora. Não parece bastante comum, em contraste, nossas noites de cinema em família contemporâneas? A maior reunião de inverno, conhecida dentro de uma única casa comunal, acomodava mais de 100 pessoas, mantendo o calor e a diversão durante os invernos mais rigorosos. Algumas tribos construíam suas moradias de inverno em grupos, oferecendo umas às outras barreiras de vento em miniatura.
Essencialmente, eles praticavam uma forma primitiva de planejamento urbano. As cidades modernas estão apenas descobrindo como a disposição dos edifícios influencia as correntes de vento. Mas os nativos americanos já estavam aproveitando esse conhecimento vantajosamente. Descobertas arqueológicas sugerem que esses assentamentos agrupados poderiam reduzir os fatores de sensação térmica em até 30%. O aspecto mais intrigante é que essas casas foram projetadas para se harmonizar com a natureza, em vez de se opor a ela. Ao contrário de nossas casas modernas, que lutam contra o meio ambiente, usando sistemas artificiais de aquecimento e resfriamento, as casas de inverno dos nativos americanos utilizavam as propriedades inerentes da terra, da madeira e do ar para se aquecer. Não é surpresa, então, que minha conta de luz dispare. Sentir o calor do lar é benéfico, mas há momentos em que é preciso se aventurar ao ar livre, como caçar ou coletar alimentos. Nessas situações, uma fogueira se torna um bem inestimável. Infelizmente, na semana passada, meu isqueiro quebrou durante um acampamento, causando-me considerável sofrimento enquanto eu lutava para acender uma fogueira. 2 horas depois, tudo o que consegui foi uma pilha úmida de lenha e um ego ferido. Os nativos americanos, por outro lado, conseguiam criar uma fogueira sem esforço, usando apenas alguns gravetos e alguma perícia. Isso me fez sentir completamente urbanizado. O método do arco e flecha era a técnica preferida deles para acender fogueiras, e é muito mais impressionante do que se possa imaginar. Alguém poderia pensar que esfregar 2 gravetos é algo saído de desenho animado, mas essas pessoas transformaram isso em uma forma de arte. O acendimento de fogueira tradicional mais rápido registrado levou pouco menos de 30 segundos, o que é mais rápido do que eu encontrar meus fósforos na mochila. A chave não era apenas a velocidade. Eles descobriram que certas madeiras funcionam melhor do que outras. O cedro e a iuca eram como os combustíveis premium do mundo da madeira. Certas tribos conseguiam conservar brasas por longos períodos, de dias a semanas, evitando a necessidade de acender fogueiras novamente a cada vez. Ao envolver substâncias de combustão lenta em casca de bétula, eles criaram acendedores de fogo portáteis, um precursor da bateria moderna, garantindo a sobrevivência em temperaturas congelantes. Um ancião tribal certa vez compartilhou que sua avó conseguia sustentar uma brasa por até 2 semanas durante as migrações de inverno, um feito que dura mais do que a maioria consegue manter uma planta doméstica. Os designs de suas fogueiras também eram notáveis. Algumas estruturas conseguiam manter uma temperatura constante de 21 graus Celsius dentro de uma cabana, mesmo quando as temperaturas externas eram baixas o suficiente para congelar a fala instantaneamente. Eles utilizavam pedras específicas nessas fogueiras que retinham o calor por mais tempo. A pedra-sabão retém o calor por longos períodos após o incêndio e era amplamente preferida. Descobriu-se que diferentes tipos de madeira geram diferentes tipos de fogo. O pinho e o cedro fornecem calor rápido em dias extremamente frios, enquanto o carvalho e a nogueira, pecan, são ideais para longas noites de inverno devido às suas queimadas mais lentas e intensas, garantindo calor até o amanhecer. Testes modernos confirmaram que essas misturas tradicionais de madeira podem aumentar a produção de calor em cerca de 40%, em comparação com seleções aleatórias. Acender uma fogueira na chuva é tão agradável quanto declarar impostos debaixo d'água. Mas os nativos americanos superaram esse desafio. Eles armazenavam casca de bétula, que contém óleos que permitem que ela queime mesmo quando molhada. Além disso, eles fabricavam tábuas de fogo, peças planas de madeira com entalhes estratégicos
que serviam para manter os materiais de acendimento secos mesmo durante chuvas fortes. Um projeto de tábua de fogo tribal, comprovadamente eficaz até mesmo em aulas de sobrevivência modernas, demonstra sua notável compreensão do gerenciamento da fumaça. Cada tribo desenvolveu estratégias únicas para gerenciar a fumaça dentro de suas habitações. Alguns incorporaram passagens de ar subterrâneas em suas fogueiras para fornecimento eficiente de oxigênio e emissão mínima de fumaça. Outros projetaram sistemas de tiragem complexos, utilizando ventilação natural doméstica. Parece que eles dominavam os princípios da chaminé antes mesmo da invenção das próprias chaminés. Além disso, o fogo não era apenas uma fonte de calor. Servia como cozinha, purificador de água, ferramenta e até mesmo plataforma social. Histórias eram compartilhadas, casamentos arranjados e decisões cruciais eram tomadas em torno do fogo. O fogo contínuo mais longo, registrado por uma tribo, persistiu por todo um inverno, durando mais de 100 dias sem interrupção. O domínio do fogo era crucial, pois não se tratava apenas de aquecimento durante invernos rigorosos, tratava-se também de garantir alimento. Caçar em temperaturas congelantes apresentava dificuldades únicas, mas os nativos americanos desenvolveram estratégias engenhosas para se manterem alimentados durante os longos meses de inverno. Imagine ficar sem energia e se preocupar com a deterioração da comida refrigerada. Eles conviveram com esse desafio por invernos inteiros. Eles se destacaram na preservação de alimentos muito antes mesmo de a eletricidade ser imaginada. Enquanto nos preocupamos com o atraso nas entregas porta a porta, eles planejavam meticulosamente seus suprimentos de alimentos de inverno com meses de antecedência. O aspecto mais surpreendente é que suas técnicas de preservação de alimentos eram tão eficientes que arqueólogos descobriram estoques de alimentos preservados que sobreviveram a vários invernos. Sim, seus métodos mantinham a comestibilidade por mais tempo do que as sobras que permanecem no fundo da sua geladeira agora. O pemmican era seu sustento supremo para a sobrevivência, semelhante às primeiras barras energéticas, mas muito mais robusto. Ao pulverizar carne magra, combiná-la com gordura derretida e frutas vermelhas e compactá-la, eles criavam uma refeição altamente nutritiva que poderia sustentar alguém por meses com apenas alguns quilos. Notavelmente, pesquisas sugeriram que o pemmican bem preparado poderia durar até 50 anos. Essa longevidade supera a maioria dos casamentos modernos, mas o pemmican não era apenas sobre carne. Os nativos americanos transformaram as bolotas em um alimento básico de inverno, um fato que me deixa surpreso. Eles descobriram que deixar as bolotas de molho em água corrente poderia eliminar os taninos amargos, deixando para trás uma refeição nutritiva. Um carvalho adulto poderia render até 900 quilos de bolotas, o suficiente para fazer centenas de quilos de farinha. A engenhosidade reside não apenas na descoberta de alimentos de fontes inesperadas, mas também em seus métodos naturais de refrigeração. Cavernas de neve e poços profundos funcionavam como seus freezers. Eles escavaram essas covas abaixo da linha de congelamento, mantendo temperaturas frias constantes. Cientistas verificaram que essas antigas covas de armazenamento retêm temperaturas entre 0 e 4 graus Celsius, comparáveis às de geladeiras modernas. O arroz selvagem foi outro campeão de inverno, com algumas tribos colhendo até 136 quilos por família para armazenamento, superando o consumo semanal de um restaurante asiático típico. Armazenados em recipientes de casca de bétula, eles protegiam naturalmente contra umidade e pragas. Testes modernos indicam que eram ainda mais eficazes na prevenção da deterioração
do que os recipientes de plástico contemporâneos. Um fato fascinante. Eles faziam uma forma de sorvete combinando frutas vermelhas, gordura animal e neve para criar uma sobremesa congelada. Um prato tradicional de um ancião envolvia gordura de alce batida misturada com cranberries. Essa mistura pode não ser popular em Baskin-Robbins, mas no auge do inverno, a criatividade floresce quando surge um desejo por doces. A ingestão calórica era substancial. Guerreiros e caçadores de inverno podiam consumir até 5.000 calorias por dia, o equivalente a consumir 2 pizzas grandes diariamente. No entanto, ao contrário do meu ganho de peso no inverno, cada caloria tinha um propósito. Uma dieta rica em gordura os ajudava a manter o calor e a energia em temperaturas congelantes. Estudos modernos revelam que essas dietas tradicionais de inverno eram perfeitamente equilibradas para suportar o frio, contendo a mistura ideal de proteínas, gorduras e carboidratos. Certas tribos até transformaram o armazenamento de alimentos em uma forma de arte, criando grandes cestos ornamentados, capazes de conter centenas de quilos de alimentos secos. Esses cestos não eram meramente funcionais, eram esteticamente agradáveis, com alguns exemplares sobreviventes exibindo padrões intrincados que narravam histórias de colheitas bem-sucedidas e invernos rigorosos suportados. O conhecimento sobre alimentação e técnicas de sobrevivência permitiu que prosperassem durante as duras condições de inverno, especialmente quando os locais de caça eram distantes e cobertos de neve. Navegar por essa neve exigia uma engenhosidade notável. Notavelmente, seus métodos de deslocamento pela neve profunda deixariam os atletas olímpicos modernos impressionados. Inicialmente, achei caminhar na neve profunda tão desafiador quanto uma girafa recém-nascida, aprendendo a patinar no gelo. Depois de 3 passos, me vi enterrado em um banco de neve, questionando minhas decisões de vida. No entanto, os nativos americanos transformaram a caminhada na neve em uma forma de arte, fazendo com que parecesse sem esforço. A invenção das raquetes de neve revolucionou sua capacidade de atravessar neve profunda, fazendo com que caminhadas árduas parecessem uma navegação tranquila. Cada tribo adaptou seu design com base nas condições locais da neve. Por exemplo, os Ojibwe criaram raquetes de neve longas e estreitas, ideais para a velocidade, permitindo-lhes viajar até 112 quilômetros em um dia, equivalente a correr quase 3 maratonas, mas na neve e provavelmente carregando muitos suprimentos. Os maiores sapatos de neve convencionais podem distribuir o peso de uma pessoa por aproximadamente 3 pés quadrados de neve. Aproximações da física moderna sugerem que esses designs reduzem a pressão sobre o solo em até 85%, essencialmente transformando um indivíduo de 90 quilos em uma fada da neve de 13 quilos em condições de neve. O recorde para a mais longa jornada com sapatos de neve? Impressionantes 4.800 km durante um único inverno. Em contraste, eu me encontro sem fôlego apenas caminhando até minha caixa de correio em dezembro. Diferentes terrenos de neve exigiam designs diferentes. Os Cree criaram sapatos de neve redondos com formato de pata de urso, ideais para neve em pó profundo. Mais curtos e largos, eles foram projetados para facilitar o movimento em florestas densas. Os Algonquin projetaram sapatos de neve sob medida que lembram designs modernos. Um par descoberto arqueologicamente estava tão bem preservado que artesãos contemporâneos o usaram como modelo, apenas para descobrir que seu desempenho superava alguns designs atuais. O mais fascinante é que essas raquetes de neve foram impermeabilizadas com gordura animal. Ao aquecer a gordura até o estado líquido e aplicá-la cuidadosamente sobre a fita de couro cru, essas raquetes de neve provaram ser resistentes à água por aproximadamente 3 meses, mesmo sob uso intenso.
durando mais que minhas supostas botas de caminhada impermeáveis. Os trenós puxados por cães representam outra invenção notável. Enquanto aguardavam nossos carros autônomos em 2025, os nativos americanos já se destacavam no transporte autônomo, utilizando 4 patas e pelos. Uma equipe habilidosa de trenós puxados por cães podia percorrer 160 km por dia. De fato, a jornada tradicional mais rápida em um trenó puxado por cães cobria uma rota de 1.600 km em menos de 9 dias, deixando os prazos de entrega da Amazon Prime aparentemente insignificantes. Os trenós eram maravilhas arquitetônicas. Suas estruturas flexíveis de madeira eram capazes de absorver choques e manobrar em torno de obstáculos, capazes de transportar até 680 quilos de carga. Os trenós de corrida, intencionalmente cobertos com gelo para reduzir o atrito, superaram os materiais sintéticos modernos em eficiência. Quando testados por engenheiros contemporâneos, esses designs tradicionais demonstraram até 30% mais eficiência energética do que os primeiros snowmobiles. Algumas tribos desenvolveram complexos sistemas de trilhas de inverno que se equiparavam às nossas atuais redes rodoviárias, marcando caminhos usando árvores curvadas e marcos naturais visíveis através de fortes nevascas. Muitas das rodovias de inverno atuais seguem as mesmas rotas estabelecidas há séculos. Notavelmente resilientes, esses métodos de transporte no inverno foram possibilitados por esforços comunitários e não individuais. Enquanto lutamos para conseguir vizinhos para dar partida em nossos carros, os nativos americanos já dominavam a arte da cooperação no inverno há muito tempo. Em relação à colaboração, é preciso entender como o forte senso de comunidade deles transformava até o inverno mais rigoroso em uma experiência não apenas suportável, mas também prazerosa. A sobrevivência no inverno não era um esforço solitário. Em vez disso, assemelhava-se a uma reunião familiar prolongada, com duração de meses. Ao contrário de hoje, não havia opções de entrega de comida ou sistemas de aquecimento quando os níveis de energia caíam ou as temperaturas despencavam. Cada membro da tribo tinha um papel vital a desempenhar, desde as crianças menores até os avós mais velhos. Os indivíduos responsáveis por manter as fogueiras ocupavam um dos papéis mais significativos dentro da tribo. Sua vigilância constante para manter o fogo aceso 24 horas por dia era muito mais desafiadora do que parece. Eles não podiam simplesmente acionar um interruptor. Tinham que monitorar meticulosamente as brasas, adicionar lenha nos momentos certos e ajustar o fogo para se adaptar a qualquer situação que a natureza lhes apresentasse. Um dado interessante é que algumas tribos tinham famílias específicas, cuja única responsabilidade no inverno era preservar as fogueiras, tornando sua tarefa ainda mais desafiadora. Imagine-se como aquele que apagou o fogo durante uma nevasca, um fato que certamente seria o tópico de conversa na próxima reunião comunitária. Os caçadores eram os destemidos defensores de inverno da nossa tribo. Esses indivíduos, bravos ou ligeiramente loucos, desafiavam o frio congelante para obter comida. Eles caçavam em grupos, empregando sinais de mão e habilidades excepcionais de rastreamento, habilidades transmitidas de geração em geração. É intrigante saber que algumas tribos conseguiam rastrear animais simplesmente examinando pontos derretidos na neve por onde eles haviam caminhado recentemente, como detetives da neve. Além dos caçadores, havia contadores de histórias, o equivalente inicial da Netflix. Durante as longas noites de inverno, esses cronistas tribais reuniam todos ao redor da fogueira e narravam histórias que iam além do mero entretenimento. Escondidas nessas histórias estavam dicas de sobrevivência, lições de moral e história tribal essencial.
Um ancião da nação Cree conseguia se lembrar de mais de 200 histórias diferentes de sobrevivência no inverno. Cada narrativa tinha uma função distinta, com algumas transmitindo conhecimento sobre plantas comestíveis e outras simplificando a compreensão dos fenômenos climáticos por meio de parábolas criativas. Os zeladores, repletos de sabedoria, eram figuras instrumentais. Eles preservavam e preparavam remédios para doenças relacionadas ao inverno, sabendo qual casca poderia aliviar a febre ou qual raiz poderia aliviar a tosse. Sua perspicácia médica era tão refinada que os colonos europeus frequentemente buscavam sua ajuda durante invernos rigorosos. As crianças também tinham papéis vitais. Os jovens reuniam gravetos, aprendiam a consertar trajes de inverno e gravavam histórias, que logo seriam seus deveres preservar na memória. A existência comunitária espelhava uma intensa academia de sobrevivência, onde o fracasso era inaceitável. Em meio aos dias mais sombrios, toda a tribo se unia, organizando festividades e concursos de inverno que não eram apenas entretenimento, mas também estimulantes. Eles garantiam que todos permanecessem ocupados e aquecidos. Certas tribos até praticavam esportes em ambientes fechados durante fortes nevascas, como jogar basquete com a família na sala de estar. Cada membro da tribo compreendia um princípio fundamental. A sobrevivência dependia da sobrevivência mútua. Se um indivíduo falhasse em suas responsabilidades, todo o grupo sofria. Isso fomentava uma solidariedade extraordinária entre os membros da tribo, um vínculo tão forte que vários psicólogos contemporâneos estudam essas conexões tribais para compreender o verdadeiro desenvolvimento comunitário. Esse senso de unidade era tão vital quanto as inúmeras camadas de roupa discutidas anteriormente, pois às vezes a sobrevivência não se resumia apenas a possuir o equipamento adequado. Tratava-se de ter as pessoas certas por perto,